Olá para todas as crianças, juniores e berçário, isso mesmo. Nós estamos então na nossa sexta devocional, né? Devocional de número 6, isso mesmo, a nossa jornada da Páscoa e a nossa devocional número 6. Passou tão depressa, né? Começamos domingo e hoje já estamos no nosso sexto dia, isso mesmo. Vamos orar então e agradecer a Deus que estamos aqui mais uma vez. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, muito obrigado e te pedimos, fala ao nosso coração, nos dê entendimento, para que a cada dia possamos estar aprendendo mais e mais o que é o sentido da verdadeira Páscoa. Nós oramos, te pedimos por cada criança, cuide de todos nós, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Vamos cantar o cântico que diz, ressuscitou? Vamos lá? Mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou! Gosto de cantar esse cântico, né? E dizer que o nosso Jesus, ele viveu de novo. Isso que é o significado de ressuscitou, né? E o nosso versículo de hoje, nós já falamos 3 dias, né? Hoje nós estamos no sexto, então nós falamos 6 vezes, ó. O nosso versículo de Romanos 5:1, que é: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:11. E hoje nós vamos mudar o nosso versículo. Isso mesmo, está lá em 1 Coríntios 15:3. Olha aqui, ó. Vocês esquecem esse 4 aqui, tá bom? Então, 1 Coríntios 15:3 diz assim: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Facinho, não é? Agora faz o gesto comigo, ó. 1 Coríntios 15:3. Aí você vai fazer assim, ó. Cristo, ó, que ele foi pregado lá na cruz, né? Então faz Cristo assim, ó, tá? Cristo morreu, faz uma cruzinha aí, ó. Morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Facinho, não é? Vamos lá, então? 1 Coríntios 15:3. Cristo, ó, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Facinho, não é? Mais uma vez? 1 Coríntios 15:3. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. Muito legal, né? Esse versículo novo. Espero que você tenha gostado. E agora, nós vamos então para a nossa história, para a nossa lição, né? Porque hoje, para a gente não enrolar, porque hoje tem muita coisa aí para a gente ver, tá? Então, a nossa lição hoje está em Mateus 27, de 11 a 44.
E nós já estudamos, ó, vamos lá fazer uma recapitulação bem rapidinho. O primeiro devocional foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Ele entrando como rei. O segundo devocional, Jesus lavou os pés dos discípulos, deixou todo o orgulho, toda a soberba, né, que ele não tinha mesmo, graças a Deus por isso. E ele mostrou, foi exemplo para os discípulos, né? E a terceira devocional, nós tivemos a traição de Judas. Judas traiu Jesus, era um discípulo que andava com Jesus e ele traiu Jesus, né, por 30 moedas de prata, praticamente um salário de 4 meses. E aí Jesus teve a última ceia então com seus discípulos. No devocional número 4, Jesus orou no jardim. Lembra que ele pediu para os seus amigos acompanhá-lo? E os seus amigos não acompanharam, dormiram lá, roncaram, né? E Jesus passou sozinho. E aí nós vimos na devocional número 5 que Jesus foi preso e Pedro o negou. Pedro falava: Jesus, eu te amo. Tu me amas mesmo, Pedro? Amo, Jesus. E aí, do mesmo jeito que ele falou que amava Jesus 3 vezes, ele também negou Jesus 3 vezes. E a devocional de hoje, então, é Jesus é julgado e crucificado. Ontem nós terminamos a nossa história falando que Jesus foi levado até Caifás. E Caifás, então, não queria problema para ele, e não era bobo nem nada, né? Foi lá e mandou ele para o governador decidir, para ele resolver. Então, o governador, que chamava Pilatos, né, perguntou a Jesus se ele era o rei dos reis. Jesus disse: você que está dizendo, tu dizes. Os líderes religiosos, então, começaram a fazer várias acusações contra Jesus, só que eles não tinham o que condenar Jesus. E Jesus, então, ficou calado. Ele sofreu tudo calado, em silêncio. Então Pilatos perguntou para Jesus: você não ouve o que eles estão falando, dizendo contra você? Mas Jesus continuou quieto, ele ficou calado. O governador então não viu nada de errado em Jesus e decidiu mandá-lo para Herodes. Isso mesmo. E aí ele foi então para Herodes. Chegando lá em Herodes, né? Herodes, o governante, também não conseguiu ver nenhum motivo para condenar Jesus. E ele quis zombar do prisioneiro, as pessoas também ali, e mandou colocar então um manto real em Jesus e levá-lo de volta para Pilatos. Pilatos então, sem saber o que fazer, pensou. Naquela época tinha costume de soltar um prisioneiro na Páscoa. Mas não era isso que os líderes religiosos queriam. Eles queriam mesmo que uma grande multidão acusasse e atacasse Jesus. E aí, então, Pilatos resolveu jogar para a multidão e falou: o que vocês querem? Vocês querem que nós soltamos Jesus ou Barrabás? Barrabás era um ladrão. E aí ele perguntou: vocês querem que solta Jesus ou Barrabás? E na mesma hora o povo começou a gritar: crucifica-o, crucifica. E aí Pilatos perguntou: que crime ele cometeu? Mas o povo não respondeu e continuou gritando: crucifica, crucifica, mata ele, nós não queremos ele, solta Barrabás, solta Barrabás. Olha só, quando ele viu que não tinha jeito de soltar Jesus e que uma confusão estava se formando, Pilatos então mandou buscar uma bacia com água e lavou as mãos. Isso ele queria dizer que ele não era culpado por aquele crime e que a responsabilidade era do povo que estava gritando. Olha lá o povo, ó, gritando, tá vendo? E aí já havia passado quase 3 horas, mas o sofrimento maior ainda estava por vir. Jesus então recebeu o castigo de todos os nossos pecados. Neste momento ele gritou bem alto: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por causa do nosso pecado, Deus deixou o seu filho e deu a ele o castigo que era para cada um de nós. Lembra a nossa música que nós estamos cantando? Foi por minha dor, foi por minha cruz, eu sou o culpado. E foi exatamente depois disso então Jesus morreu. E olha só, Jesus carregou a cruz, olha aqui, antes de dar uma voltadinha aí, né? Jesus carregou a cruz até o monte
monte, lá ele foi crucificado, no meio de 2 bandidos, 2 ladrões, isso mesmo, que mereciam aquele castigo, mas Jesus não. Em meio-dia, era meio-dia, e o céu ficou todo escuro. Isso mesmo, olha só, escureceu todo o céu, ficou tudo escuro. Tamanha a tristeza de ver ali Jesus passar por aquilo tudo. As pessoas continuavam a zombar, a debochar de Jesus e faziam isso sem parar. Já havia passado quase 3 horas, mas o sofrimento maior ainda estava por vir. Jesus, então, ele recebeu todos os nossos pecados sobre ele. Por isso Deus deixou Jesus naquela hora, por causa dos nossos pecados. Algumas pessoas podem até pensar: ah, mas Jesus precisava mesmo morrer? Não tinha outro jeito? Precisamos entender que o pecado é coisa séria. Pecado é tudo aquilo que está contra a lei de Deus, e o pecado traz a morte. A morte, eu sempre falo que pecado é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, tudo que eu faço que não agrada a Deus. E o pecado nos separa de Deus, isso é muito sério. Antes de Jesus vir ao mundo, o povo de Deus oferecia o sacrifício de um cordeiro, lembra lá no Egito? Para ter perdão pelos seus pecados. E agora Jesus é o nosso cordeiro, ele se sacrificou por nós, o nosso castigo caiu sobre ele. Não existe amor como esse, ele morreu em amor por mim e a você. Por isso o nosso versículo diz, vamos repetir? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3, a parte B. Vamos então cantar? Foi por mim? Com grande dor, lá no jardim, em sofrimento e agonia, Jesus clamava ao Pai: seja feita a tua vontade e não a minha. Nunca fez mal, mas foi açoitado. Nunca pecou, mas foi condenado. E o que eu posso dizer? Que o culpado de tudo fui eu, fui eu, fui eu. Foi por minha dor, foi por minha cruz, mas foi por amor que morreu Jesus. Ainda hoje eu posso ouvir a voz que me trouxe a vida, quando bem alto na cruz bradou: está consumado. Quando ao Pai tudo entregou, sou perdoado. Jesus, nós te adoramos, porque o perdão que nós temos, se hoje nós podemos olhar para Deus, se nós temos paz com Deus, é porque nós somos justificados quando o Senhor morreu naquela cruz, quando o Senhor sofreu, quando o Senhor foi cuspido, jogado coisas ruins sobre o Senhor. Tudo isso aconteceu por amor a nós. O Senhor não merecia, nós é que merecíamos todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento, mas o Senhor morreu em amor a nós. E o Senhor naquela cruz disse: que não faça a minha vontade, mas seja a tua vontade.
Oh Deus, muito obrigado, porque seu único filho morreu naquela cruz, em amor a todos nós. E hoje nós podemos estar aqui para proclamar que Jesus morreu, é verdade, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele é o nosso Deus maravilhoso, ele é o nosso Deus em quem nós podemos confiar. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós somos culpados, a culpa foi minha, foi de cada um que está aqui. Por isso nós pedimos perdão, nos lava. Foi por isso que o Senhor derramou o seu sangue naquela cruz, por amor a mim e a cada um que está aqui. Nós te agradecemos, porque o teu amor mudou a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele morreu por amor a mim e a você. E hoje nós temos vida e vida em abundância, muita vida. E agora chegou a hora da atividade, isso mesmo. Então, o berçário, folhinha branca, né? O berçário então vai fazer as duas mãozinhas aí, né? E no meio eu fiz um vermelho porque Jesus foi crucificado, né? Então a mamãe pode falar isso aí para a criança, que Jesus morreu por amor a nós. Isso, Jesus nos ama. Deus é amor e nos deu Jesus. Você pode falar isso aí para o seu filho e fazer atividade com ele, né? As crianças de 3 a 8, olha aqui, é a cruz. E aqui dá a sugestão de você pode fazer um mosaico na cruz, né? Pode fazer colagem, revista, recorte de revista, de jornal, né? Aqui dá a ideia até de fazer um mosaico com papel alumínio para ficar brilhoso. Você pode fazer também. A tia Núbia fez o dela mais simples. Eu colori a cruz de giz de cera e aí eu vim com essa buchinha aqui, ó, e eu fui passando no giz de cera e eu fui passando no branco. Olha lá, ó. E aí, de uma certa forma, coloriu, né? Deu um sombreado no papel. E a minha cruz, então, ficou aí toda colorida. Já para os juniores, né? É essa atividade aqui, ó, de preencher. Então, a primeira. Quais foram as acusações que Jesus sofreu? Substitua cada símbolo por uma letra e descubra, né? E você vai ver aí qual que é a palavra que deu, né? Depois, para os judeus, a primeira hora do dia era 6 horas. Jesus foi crucificado na hora 6 e morreu na hora 9. Marque nos relógios esses horários em nossos dias. Então, hora sexta são meio-dia, hora 9, 3 horas. Isso mesmo. E aí depois desenha uma cruz no centro do retângulo, depois pinte tudo no preto ao redor e vai lá em Mateus 27:45 e descubra o motivo de colorir tudo de preto. E é o nosso versículo, vamos lá? 1 Coríntios 15:3. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Amém. E eu aguardo vocês então amanhã na nossa devocional de número 7. Tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.